agradecer o convite. Boa noite, olha, tô com um monte de gente aqui. A Josi Macedo, Janete, Sabrina. Olha, minha família, né? Claro. Claro, Em família peso. da Fogo. Bom, tá preparada? Estou preparada, estou muito animada, tá? E gostaria de agradecer novamente o convite. Tenho certeza que vai ser um sucesso e será a primeira de muitas lives aí. Verdade, a primeira a gente nunca esquece, não é? Doutora Sani, claro que para a gente fazer esse bate-papo, eu fiz um dever de casa, né? Claro. E aí, o que é que eu descobri? Que a indústria, né, da beleza, né, da saúde, da estética, só cresce. Nos últimos anos, foi um crescimento de quase 600%, né? Nossa, Só em 2019, um faturamento de o Brasil, 35 bilhões. Só no Brasil, hein? E aí, bom, é por isso que nós estamos aqui, né? Porque a gente procura por beleza. Beleza tem tudo a ver, né? Com a mulher, tem a ver com o ser humano. Quanto melhor a gente fica, mais feliz, né? com Faz parte da autoestima, certeza, certo? tem a ver com um projeto seu, né? É. Opa, tem mais um monte de gente entrando aqui e eu já tenho perguntinhas, mas primeiro eu vou querer que você fale um pouco sobre o que é harmonização facial, né? É, a gente, eu entendi um pouquinho porque eu fiz um estudo mas eu queria ouvir de você. Sim, eu acho importante a gente definir, porque essa palavra harmonização está muito em voga, né? Está na moda, as pessoas falam muito e eu sei que elas não sabem a definição disso, porque eu recebo pacientes assim. Que têm essa dúvida, que acham que a harmonização é igual a preenchimento, acham que são sinônimos, e na verdade não é. O preenchimento está inserido na harmonização, mas não são sinônimos. A harmonização facial, o que ela é? É um conjunto de procedimentos estéticos, e aí a gente tem uma gama muito grande, né? Que tem o intuito, o objetivo de deixar a face mais bonita, mais harmônica, mais simétrica. Né? E uma diferença importante é a harmonização facial e a harmonização orofacial, que é quase a mesma coisa, não é a mesma coisa. A diferença entre elas é que na harmonização orofacial, esses procedimentos estéticos são estendidos para os procedimentos dentários. Então, aí seria mais uma área da odontologia. Ah, então, olha, tá aí, eu já não sabia, tá vendo? Bom, eu hoje tive a iniciativa, né, de mostrar para todo mundo os meus procedimentos. Então, todo mundo que teve acesso aos meus stories sabe que eu já experimentei muita coisa, né? E algumas coisas eu sei que deu muito certo, né? Que deu muito certo para mim, que dá muito certo, e outras coisas não. Então, assim, eu já tive experiência de jogar realmente meu dinheiro no lixo, Eu também. né? Assim, eu trabalho com isso, mas eu não confio em quase ninguém para fazer nada em mim. E se eu falar para você que eu não tenho um ml de preenchedor no rosto, você acredita? Claro que eu acredito. Na sua idade vai fazer o quê, gente? Com essa beleza toda. Vai fazer 20 anos de idade. Poxa vida. Aí a gente parte para aquela pergunta. Quando fazer harmonização facial, doutora Sani? Então, não tem idade certa para fazer, porque, na verdade, o que a gente pode obter com a harmonização facial? A gente pode realçar características já existentes no paciente, então isso não tem idade. Por exemplo, eu tenho um paciente que chega no meu consultório, que é super jovem e tem uma assimetria labial, por exemplo. Então, a gente vai consertar essa assimetria. Logo, você não precisa ter idade para isso. É algo que incomoda o paciente desde cedo. Enfim, corrigir a simetria também. Faço bastante isso no consultório. Também não tem nada a ver com a idade. As assimetrias de sobrancelha é bem comum. A gente também pode corrigir isso. E as proporções faciais.
O nosso rosto, ele é dividido em três terços, né? O terço superior, o terço médio e o terço inferior. E a medida desses terços, a gente não trabalha com padrão, mas a gente trabalha com proporção. E a medida desses 3 terços, elas devem ser quase iguais. Então, o paciente, por exemplo, que não tem queixo, que a gente chama de mento, ele vai ter o terço inferior mais achatado e vai ficar desproporcional aos demais terços. E aí a gente pode também acrescentar com ácido hialurônico, nesse caso, lançar a mão dele para fazer o queixo, mandíbula, aumentar a extensão desse terço inferior e ficar mais harmônica a face. Ou seja, também não tem idade para isso. E tem também a harmonização para a gente retardar, corrigir os sinais de envelhecimento. Né? Então, aí eu falo de pacientes com mais idade, que começa a sentir, a notar em si, né, esses sinais, começa a incomodar. Então, está na hora também de procurar a harmonização para ajudar. Mas repara que não tem idade específica. Pois é, eu ia comentar sobre isso. Eu tenho uma amiga, inclusive eu que levei ela tem mais de 60 anos, né? Quer dizer, já tinha mais de 60 anos quando fez o primeiro Botox. E ela tinha tanto medo, tanto, sabe? Tinha tanto receio. Ai, será? Será que vai dar certo? Será que não vai ficar torto? E aí, olha, isso daí para ela, hoje ela já tira de... Não, já vai sozinha, para começar, né? Para começo de conversa, ela vai sozinha. E aí ela viu que não era um bicho de 7 cabeças. Então, eu acho que essa nossa conversa também é para trazer isso, né? Não é uma coisa assim assustadora, também não dói tanto assim, né? Na verdade, assim, tem 2 problemas aí. Um é porque a gente vê muita coisa errada, né? Como qualquer área profissional, a gente tem o profissional bom, o medíocre e o ruim. Então, a gente vê muita coisa errada. Eu já experimentei esse amargo de fazer e dar super errado. Ah, Posso falar, tá? Então, as pessoas realmente ficam com medo. Ainda mais se tratando de face, né? Que é uma área que a gente tem mais cuidado. Quando a gente chega, é para ela que todo estão comentando aqui que quem começa não quer parar. não. Boa noite, Célia. E é do corpo que a gente pode esconder, né? O rosto não tem como. Daí esse medo, né? E tem muita gente que tem aflição de agulha. Eu sempre falo para os meus pacientes, não é indolor, óbvio que não. Né? A gente trabalha com injetável, com agulha. Mas assim, uma mão mais levinha, um carinho faz toda a diferença, né? Olha, a Soraya está falando que é vida. Engraçado que eu também fiz uma enquete, né? Não sei se você chegou a olhar. Sim. Mais de 80% de pessoas falaram que já tinham feito algum procedimento facial. É muito interessante, né? Ou gostariam. Não, eu não consigo ver as pessoas que estão entrando. Tem que apertar. Aí isso é só comigo aqui. Bom, eu fiz a enquete, mas daí é só comigo. Tá. Bom, vamos continuar e depois a gente parte para as perguntas. Mas se você quiser fazer pergunta, você que está aí nos vendo, já vai fazendo a perguntinha que eu estou aqui, ó. Só de olho. Eu não consigo ver daqui. Então, doutora Sani, vamos continuar com a harmonização facial, porque ela também engloba muitos procedimentos estéticos, certo? Como que ela é feita? As pessoas acham, né, que é só preenchimento, mas aí dentro da harmonização a gente tem aí BDO, temos a toxina botulínica, que é o famoso Botox, tem o preenchimento, tem clareamento de pele, às vezes o melasma, você clareia isso também. Essa eu já não sabia. Aí vamos falar mais sobre esse negócio. Isso aí eu já não sabia. É o que interessa. E o agulhamento para clarear manchas tá dentro, tá inserido do termo harmonização, porque você vai deixar essa pele mais uniforme e vai ficar mais harmônica, como eu falei no início, é um conjunto de procedimentos estéticos, né? Então, assim, como ela é feita? Aí depende da queixa do paciente, né? E da indicação. Por exemplo, a gente pode colocar paciente que reclama de assimetria na sobrancelha, por exemplo. Dependendo dessa assimetria, do tamanho dela, eu posso escolher ou Botox para corrigir, ou os fios espiculados para corrigir. Então, assim, como ela é feita, eu preciso primeiro saber qual é a queixa para poder escolher o procedimento mais adequado. Bom,
É, como que é feito? Bom, é feito em consultório, Ah, certo? sempre em consultório, com um profissional habilitado, tá? Tempo de recuperação. Depende do procedimento. Por exemplo, Botox, zero. Você É, não tem resultado imediato, não vê. Você tem alguns cuidados pós-procedimento, mas você está livre, pode continuar a viver, trabalhar normalmente. Fios de PDO, aí já tem um tempinho maior de recuperação. Preenchimento também, já sai pronto, você consegue ver o resultado na hora, né? Dependendo da região, quando é boca, que é uma área mais sensível, aí tem um tempo maiorzinho de recuperação, mas também não é nada demais. Até porque depende também do instrumento que você vai utilizar para fazer o preenchimento labial. Eu, por exemplo, só faço com cânula. Não sei se as pessoas se você ou as pessoas que estão assistindo sabem a diferença de cânula para agulha. não, vamos falar então. Já vamos falar. Quem sabe, né? É, trabalho com os dois. Eu acho que o bom profissional ele deve saber mexer tanto com um quanto com o outro, né? Mas todas, pode falar. Manda beijo para todas as amigas. Manda beijo, doutora Ah, Sônia, para as amigas. Em mas especial para minha amiga Marcela, tá bom? é, Fala, doutora Sônia. retomando, o bom profissional ele deve saber ter habilidade com os dois instrumentos, tanto com a cânula quanto com a agulha. Mas, como tudo na vida, tem seus prós e contras, né? Então, dependendo da área e do que eu quero, eu vou selecionar meu instrumento. Por exemplo, quando eu faço lábio é uma área muito sensível, muito vascularizada, que tem alto índice de isquemia e necrose. Então, Sani, me recuso a fazer preenchimento labial com agulha. Muitos profissionais fazem, eu não critico, estou dando a minha opinião, tá? Aham. Tem uma artéria bem importante, que é a ramificação aqui da carótida, tá? Vem para o lábio inferior, superior. Aí vira artéria facial, que é nosso calcanhar. Quem trabalha com isso, estou falando da artéria facial, sabe que é o calcanhar de Aquiles da gente. Então, por isso, eu escolho a cânula. Por quê? A cânula, ela não corta, ela não fura igual a agulha. A agulha, para onde você apontar, a gente corta, fura. A cânula tem a ponta romba, abaulada. Então, você encosta e não fura o tecido. Tanto é que a gente tem que abrir uma porta para ela poder entrar, que é o circuito. A gente faz com uma agulha, abriu e coloca a cânula. E aí, Doutora, eu tenho uma pergunta já aqui, não? Depois, se você terminar, já vamos para a pergunta aqui. fala a pergunta. E A aí, pergunta é: a harmonização facial tem que refazer? sim, tem que refazer com a vida para sempre. Dependendo do procedimento, a sua durabilidade. Então, assim, por exemplo, preenchimento. Geralmente é 1 ano e meio que dura, mas tem preenchedores de alta reticulação, né, que não é utilizado em toda a área do rosto. São áreas específicas. Por exemplo, mento, mandíbula, que podem durar até 3 anos, tá? Ah, ok. Bom, o meu tem 2 anos e meio, então tá indo bem por enquanto, né? Ou que foi utilizado no seu caso. Isso aí depende da marca, do G-Prime, da tecnologia. São várias questões envolvidas aí. Mas dura assim, dentro de 1 ano a 3 anos. Olha, eu tenho outra pergunta aqui também. A harmonização facial resolve para papada? Sim, sim. Foi a Josi Mariano que fez essa pergunta. Beijo, Josi. Querido, porque a papada tá bem aqui, faz parte do rosto, né? A gente chama de queixo duplo também, que é a gordura submentoniana, e isso incomoda muita gente. Ainda mais nesses últimos anos, por causa da pandemia, que a gente faz muita live ou conversa por celular, trabalha de home office, né? Então as pessoas têm se reparado muito na tela. E essa região tem incomodado bastante as pessoas. Para tratar essa área, tem a lipomecânica, né? Que é uma lipoaspiração. Eu não faço, não sou habilitada para fazer, mas cirurgiões, dentistas fazem. Ou a gente pode tratar quimicamente com a lipoenzimática de papada. Já ouviu falar? Não. É um chama ácido deoxicólico, que é injetado nessa área aqui, né, da gordura, na camada subcutânea, que tem atividade lipolítica,
né? Vamos falar assim, porque a gente está falando com um público que não é profissional. Então, assim, extermina, quebra as células de gordura, faz lise, morte celular, e essa gordura é diminuída. Ok. Bom, eu tenho mais uma pergunta aqui, doutora Sani. O preenchimento labial feito com cânula, quanto tempo mais ou menos é a recuperação? Quanto tempo precisa para recuperação? Não, 3 dias, porque como a cânula, como eu estava explicando, ela não corta, então a ruptura de tecidos é muito menor, hematoma menor, edema, então a recuperação ela é mais rápida. Tem gente que sai do meu consultório, todos os lábios que eu fiz e postei no feed é pós-imediato. Tem gente que já pode sair saindo, que tá ótimo. Alguns pacientes têm uma tendência maior a dar edema, e aí em 3 dias, 5 dias já tá, ó, 100%. Mais uma pergunta. Quando a pessoa coloca o lábio, vamos dizer que ela se arrependeu, achou que teve um excesso. Tem como retirar? Tem como dissolver o produto? Como é que é isso? Tem. Algumas coisas na harmonização facial não tem como reverter. Por exemplo, imediato, tá? Consultório. Por exemplo, fiz uma toxina, achei que pesou, congelou muito o rosto, exagerei na dose. Não tem como reverter, não tem antídoto para isso. É o tempo que vai tirar. A gente tem manobras para tentar fazer que a toxina vá embora mais rápido, mas não tem antídoto. Mas com ácido hialurônico, né, que se usa no preenchimento labial, a gente tem uma enzima que se chama hialuronidase, que degrada, assim, em questão de segundos, o ácido hialurônico. Então, se ocorreu algum efeito colateral ou o paciente não gostou, é possível a reversão em consultório com tranquilidade. Tem mais perguntas aqui também. O pessoal está mandando aqui. É verdade que a toxina botulínica pode ser usada como preventivo, como preventiva? É muito verdade. Eu já ouvi no meu consultório paciente, assim, dentro dos seus 40 anos, falando que era muito jovem para fazer toxina botulínica. Eu falei, não. É jovem mesmo que se faz, porque o caminho da prevenção é muito melhor e mais barato, tá? Do que o da correção, tá? Então, se a gente começa a fazer toxina muito cedo, eu já faço toxina há uns 6 anos, né? Antes de aparecer qualquer coisa, eu já estava fazendo. Por quê? Como ela paralisa o músculo, impede que a gente fique marcando, vincando aquela pele. Portanto, a ruga ela não vai nascer. Então, é melhor o caminho da prevenção mesmo. Quando a ruga já está instalada, a gente consegue atenuar. Peraí, eu tenho uma pergunta aqui. Não, eu tenho a Regina falando que você tem mãos de fada. Eu nem duvido disso. Obrigada, Regina. Beijo. Ela falou... Bom, aí tem o Marcelo aqui falando, pedindo para você falar sobre olheiras, bolsas, né, debaixo dos olhos. Fala um pouquinho para ele, por favor. Qual o sobrenome? Marcelo Vassalo. Ah, tá. Ele é um amigo meu, ele mora aí nos Estados Unidos, não em Nova York, ele mora... Ele vai escrever aí, que eu esqueci o nome da cidade. E ele sempre reclamou muito das olheiras dele. E ele teve agora, no final do ano, a gente fez preenchimento em 2 etapas, porque olheira é uma área muito delicada, tem que fazer cuidado, em 2 etapas pelo menos, porque é uma área que não comporta muito preenchimento, que é uma área mais fininha. Se você toca, você sente que não tem muito tecido. Então tem que fazer aos poucos. Porque se exagerar na primeira vez, pode fazer bolsas. Porque o ácido hialurônico é uma substância que atrai água, ela é higroscópica. então, se eu exagero na dose, como aqui tem pouco tecido, há aquela formação de bolsa. E aí a gente tem que tirar com hialuronidase, e aí o preenchimento vai embora, não tem jeito. Mas a gente tem resultados maravilhosos quando é bem feito. E ele ficou muito satisfeito. Eu não coloquei a foto dele depois, mas eu prometo que eu ainda vou colocar lá no meu feed. O resultado ficou sensacional. Vamos lá mais de Botox. Bom, Botox e academia. Não combina, né? A academia acaba com Botox tão rápido.
academia, eu falo para os meus pacientes, a gente tem que malhar plena, sem expressão. Porque quando a gente faz força, a gente acaba bugando mesmo, né? Fazendo a mímica facial. E isso realmente tem a ver com a durabilidade do Botox. Então, quem faz atividade física, provavelmente nesses pacientes, a toxina sai mais rapidinho. Então, quando fizer, não gasta o Botox. Fica lá. Ai, eu experimento isso, né? Porque uma coisa era antes da academia, né? E outra coisa quando eu comecei a malhar mais pesado, então com 3 meses, 4 meses no máximo, a duração do Botox. São envolvidas na duração do Botox. Não é só a academia. É um tripé. É o profissional, é o produto e é o paciente. Vou te explorar mais um pouquinho. Olha, eu fui fazer um Botox, cheguei lá e falei assim, eu acho que eu quero fazer preenchimento. Eu achei que preenchimento era aqueles fios, né? Os fios de PDO. Então, eu cheguei lá e ela não falava muito, assim, eu tinha um problema com a comunicação, né, da médica. E aí ela me aplicou eu acho que era retileno que se aplica. Retileno? O que aplica, que fica durinho por dentro, assim, ó. Mas é injetável. Preenchedor? É um preenchedor. Mas não era isso que eu queria. Não, retileno. Então, vamos lá, tira as dúvidas aí. Tá vendo como é que a gente se confunde? Eu não conheço, nunca ouvi falar. Era alguma coisa que ela preencheu e aí eu fiquei muito chateada. Porque eu pensava que preencher era o fio, né? E que era puxar aqueles fios. E não imaginava que era a agulha. Quando ela terminou de fazer e fez o Botox em cima, e eu achei que ficou totalmente assim, não deu o efeito que eu queria. Isso pode acontecer muito, né? Porque se aconteceu, você chega lá e não souber comunicar, né, direito o que você quer, pode ter o efeito contrário, né? Por isso que eu gosto de ter uma consulta com o meu paciente. Não é chegar, eu quero fazer lábio e senta aqui, vamos fazer lábio. Não. Pois eu errei. O procedimento, explico o que dá certo, o que dá errado, porque muita gente só vende a parte boa. Eu gosto de falar o que pode dar errado, até mesmo para o paciente chegar em casa e reconhecer que ali tem algum problema e entrar em contato comigo, se for o caso. Né? Se eu falo que não dá problema, que é mil maravilha, ele vai ver o tecido ficar branquinho, que é um princípio de isquemia, e aí ele vai achar que tá tudo bem, porque eu falei que não faz mal. Então, errado. Eu gosto de alinhar as expectativas do paciente. Às vezes, o que ele quer não é possível. Tem gente que tira uma foto, um print lá de uma boca que eu fiz e fala assim, eu quero igual. Não, não vai ficar igual. Porque o desenho inicial dessa paciente é diferente da sua. Isso eu consegui fazer nela, esse eu não consigo fazer em você. Porque cada um tem um formato primário para a gente poder construir em cima disso. Então, eu gosto de explicar, de alinhar as expectativas. E às vezes o paciente fala, eu quero fio. Tá bom, mas qual é a sua queixa? Eu acho que fio não seria a minha primeira escolha. Que tal fazermos preenchimento? Que eu acho que para essa queixa vai ficar melhor. Por quê? Porque o paciente vê muitas informações no Google, às vezes sem muito conhecimento, e vê que deu certo para uma e chega no consultório, eu quero fio. Mas peraí, para quê? Para isso, eu acho que é melhor então o Botox do que o fio. Então, e tem vários tipos de preenchimento? Você diz em região do rosto? Em região do rosto, lá tem vários tipos de preenchimento ou é um tipo? Quando você fala, eu quero esclarecer essa coisa do preenchimento, porque eu acho que eu não entendi, talvez muita gente que está nos assistindo também não saiba o que é. A gente tem no rosto várias regiões que podemos preencher. E no mercado existem vários preenchedores de diferentes marcas.
Eu trabalho com uma marca, uma linha específica que eu gosto muito. E dentro dessa linha, há vários preenchedores, cada um com uma indicação para a área do rosto, porque a reticulação é diferente. Um é mais molinho, o outro é mais durinho, o outro hidrata, mas não preenche. Enfim, então a gente tem que saber a região que vai ser preenchida e escolher o produto correto, indicado para aquela região e para aquela queixa. Tá? Porque, por exemplo, o paciente chega com reclamação de bigode chinês. Dependendo do bigode chinês, eu tenho 2 preenchedores que eu uso. Dependendo do que eu estou vendo, avaliando, eu vou usar um ou outro. Não é assim, bigode chinês é sempre esse. Não. Ah, entendi. Parece que é fácil, mas não é, né? Não, não é, não é. Vamos lá. Riscos. Riscos da harmonização facial. Risco, a gente tem os efeitos colaterais, né? Que edema, hematoma, pode ter alergia, não é muito comum, tá? Eu nunca, graças a Deus, não tive nenhum paciente que teve reação alérgica. Ainda mais quando a gente fala de preenchedor de ácido hialurônico, é um produto biocompatível, porque nós temos ácido hialurônico no nosso corpo, então o risco de alergia é muito baixo. Mas se não é bem feito com um profissional capacitado, que tem experiência, realmente pode dar muito problema. Assim, comigo, graças a Deus, não aconteceu, mas a gente vê em curso, né, em literatura, que a gente pode chegar até cegueira. Quais os problemas mais comuns de acontecerem? Bom, falar de mim, sério, pode perguntar para os meus pacientes aí, por favor. Eu nunca tive problema com nenhum procedimento no meu consultório. Mas o mais comum é o paciente, que assim, falando de forma geral, o paciente não gostou, você vai lá e reverte. Deixa eu ver. Obstrução vascular também no lábio, quando é feito com agulha. Não faço. Mas aí tem hialuronidase para a gente reverter. Eu acho que esses são os mais comuns. Bom, algumas coisas que deram errado comigo. Um botox que eu fiz que me deu uma reação alérgica, que eu fiquei coçando o olho e a região, uma região só avermelhada por 3 meses. Caramba, 3 meses. Por 3 meses. Deu errado. Você teve uma alergia ao produto. Mas eu tive tantos, né? Tantos botox da vida aí, e então alguma coisa deu errada ali. De repente a marca foi diferente, porque a toxina botulínica não são todas iguais. Experiências com harmonização. Se engordar, fica com a cara de tacho, porque você faz um rosto, né, quadrado né, e engordou, fica com cara de traquina. Então, tem que ter cuidado. É verdade ou não é, doutora Sânia? Bom, da quantidade que você colocou, porque assim, quando a gente engorda, o rosto já fica redondinho, né? Então a gente não pode culpar assim diretamente. A culpa não é do médico, não, é a culpa da gente mesmo, né? Vai fazer o procedimento, pensa bem, porque depois se engordou, fica com cara de traquina. Peeling facial. Vamos falar um pouquinho de peeling facial. Há pouco tempo encontrei uma amiga e ela falou que estava fazendo um tratamento com peeling, que o médico passou para ela, que estava, né, nessa região da face e que, né, estava incomodada porque estava descamando bastante. Até quando você pode colocar, né, ficar usando o peeling? E quais são as contraindicações nesse caso aí do peeling? Quanto tempo você pode usar o peeling? Eu não sei, como você falou, eu não sei se ela usava peeling em casa. O que eu faço é de consultório, ou seja, uma única prescrição. Porque tem também a prescrição de peeling que se usa em casa, é um peeling mais brando, né? Que você usa por 15 dias, um mês, enfim. Mas o que eu faço é em consultório.
Dependendo também do tratamento da queixa, se é para envelhecimento, clareamento de manchas, marcas de acne, tem que saber a queixa do paciente para você escolher o ácido mais indicado, né? Eu costumo fazer no inverno, porque fazer no verão é um problema sério. Por mais que você use filtro solar, tem a temperatura, tá? Que pode dar ruim, né? A gente pode, na verdade, até ter uma hiperpigmentação pós-inflamatória, né? A gente usa o peeling para clarear e acaba tendo um efeito rebote. A mancha ou nascem outras manchas que não estavam ali. Então, eu acho que a época do ano é bem importante você saber diagnosticar a causa, né, para você poder lançar a mão do ácido correto. E eu faço isso em consultório. Eu passo um pré-peeling para o paciente usar em casa para ter uma descamação leve, para que o peeling de consultório possa penetrar de maneira mais uniforme, né? Então, esse eu não conheço que sua amiga fez, mas também o paciente tem que cuidar, né? Não vai no forno, com aquela temperatura quente, logo após o procedimento, tem cuidado. Manter sempre a área hidratada, certo? Muito filtro solar. Então, assim, o paciente tem que ajudar o profissional também. Jato de plasma. Agora eu vou falar um pouquinho do jato de plasma. Porque eu não trabalho com jato de plasma. Mas mas entende alguma coisa dele ou não? Sim, inclusive já até fiz. Ah. Trabalhava e aí eu que tinha aquelas ruguinhas começando a nascer aqui no colo, sabe? Uhum. Marca. Aí eu fui lá, ele fez, aí ficou cheio de casquinha, né? Porque fica, mas eu não vi, assim, nessa região. Também eu fiz uma sessão só. Eu não vi, assim, resultados. Pois é, por que que eu perguntei? Porque eu também fiz, né, no olho, e eu não vi, e uma vez só, eu não vi o resultado que, Você assim, que eu gostasse, que fizesse, assim, valer a dor, né? É, Então, essa era a minha pergunta para você. Se para fazer efeito, assim, né, para haver, né, um efeito visível, você tem que fazer, quantas sessões tem que ser feitas? então, essa daí eu não vou saber te responder, porque realmente eu não tenho experiência com esse procedimento. Não trabalho com. Eu fiz só uma sessão, achei que doeu bastante, não voltei para fazer a segunda, mas como assim, consegui ver resultado, então larguei de mão. E realmente eu não tenho experiência, então eu não sei. Então, para gente que está acima dos 50 anos e quer melhorar essa área dos olhos, o que pode ser feito? Que não seja o jato de plasma. Várias coisas. O procedimento de primeira escolha é a toxina botulínica, né, para tratar aquelas ruguinhas que a gente chama de pés de galinha. Para flacidez aqui embaixo, nessa região mais abaixo do olho, a gente pode tratar com fios de PDO liso, porque na verdade eles são bioestimuladores de colágeno. Podemos fazer skin booster. Já ouviu falar no skin booster? Não, mas eu quero saber, essa aí eu não sei. É maravilhoso. Conta tudo! É um ácido hialurônico, ele não é reticulado, porque ele tem o cunho de hidratar profundamente. Porque por mais que a gente hidrate a nossa pele, a gente não consegue fazer penetrar esse hidratante até as camadas mais profundas. Por quê? Porque a principal função da nossa pele é barreira. Daí a dificuldade de penetração. E o Skin Booster veio para hidratar profundamente, porque é injetável, né? Então a gente coloca o hidratante lá no local, no local de ação. Então, quanto tempo dura, mais ou menos? uns 6 meses. Uns 6 meses. Isso. E o custo, em média, no Brasil? O Skin Booster? É. Olha, no meu consultório eu costumo cobrar um valor de 1.100 a seringa com 1 ml. Tá com preço ótimo. Para você, dólar, então? Tá quase... Doutora Sânia, olha, muito obrigada por ter aceitado esse desafio junto comigo. Eu acho que a gente...
Já acabou? Olha, já temos 35 minutos aqui. Se alguém tem mais perguntas aí para a doutora Sani? Eu Vamos, gente. Não sei se meu... Olha, peraí. Deixa eu ver esse negócio aqui. Ai. Hein, Sheila? Hoje eu tô em casa, né? Feriado, como eu falei pra você aqui no Rio, então eu escolhi um cantinho especial. Olha meu quadro. Dá pra ver? Olha, pra te homenagear. Olha! Ah, É o maior. olha, peraí, tem mais perguntas aqui, então. Peraí, segura aí. É, tem creme para segurar o Botox por mais tempo? Existe. 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 Na verdade, Josi, tem todas Josi. as manobras para a gente fazer com que o Botox dure mais. Tem formulações orais que a gente toma para aumentar o tempo de duração. E tem creme também que a gente pode utilizar para também aumentar. Então, deixa eu voltar aqui. Ah, bom, procedimento para o terrível bigode chinês. Tem um aqui. Nós temos três, na verdade. Eu não falei aqui ainda, mas a gente pode tratar. Não só o bigode chinês, porque na verdade o bigode chinês é a queda do tecido, né? Porque quando a gente envelhece, a gente tem deslocamento dos coxins de gordura, que dá essa bochechinha empinadinha. Ele é deslocado, a gente tem literalmente derretimento da face, a gente tem reabsorção dessa gordura e reabsorção óssea. Sem contar com a perda de produção do colágeno. Por isso que é tudo junto, por isso que a gente envelhece. Então, a gente pode cuidar da pele de forma preventiva com o bioestimulador de colágeno, tá? Que é um procedimento que eu amo fazer e eu faço bastante, inclusive em mim. Eu fiz 3 sessões no ano passado e, assim, eu sou fã número 1. Para mim, é o melhor procedimento que existe lá no consultório. Eu sou apaixonada. Então, a gente pode tratar, né, essa perda de colágeno e, portanto, a pele fica mais sustentada. E aí não pesa, não derrete tanto, não faz aquele pezinho para marcar o bigode chinês. Tem o próprio preenchimento com ácido hialurônico e os fios de tração para dar um lift facial. Qual o melhor procedimento para as bolsas debaixo dos olhos? Eu acho que essa é a campeã das perguntas, hein? Então, De novo. eu tenho que avaliar qual é essa bolsa. Se for uma bolsa de gordura, infelizmente é só cirurgicamente, tá? Talvez, dependendo, aí cabe avaliação, com ácido hialurônico a gente consegue disfarçar essa bolsa. Se for uma bolsa de edema, aí a injeção de agentes drenantes nesse local ajuda bastante. Então, são perguntas muito específicas que precisaria ter uma avaliação para falar melhor. Mas tem jeito. Então, fazer Botox pode começar em qualquer idade, certo? Eu não digo em qualquer idade. Eu acho que 18, 20 anos é muito... Eu já fiz, tá? Faço sem problema nenhum. A partir dos 25 anos, o paciente pode começar. Não qualquer paciente de 25 anos, mas aqueles que fazem muita expressão facial, muita mímica facial, já pode dar início nessa idade. Olha, você está no Rio de Janeiro, certo? Rio de Janeiro, você em Nova York. Maravilha, né? Bom, daí seu endereço, né? Da sua clínica, onde que fica. O consultório, quem é do Rio vai saber, é aqui na Tijuca, do lado do Shopping Tijuca. Muito fácil encontrar, super tranquilo. Lá no meu Instagram também, eu acho que tem o endereço. Se não, tem o link do WhatsApp. Só mandar uma mensagem para mim. Né? Mas eu acho que tem sim o endereço. Ah, tem uma pergunta aqui, gente. É verdade ou mito que depois do procedimento com Botox você não pode deitar por 5 horas? Essa é boa mesmo. Assim, a gente aprende isso quando a gente está fazendo a especialização. Isso está escrito em literatura realmente. E eu passo isso para os meus pacientes, mas eu não falo 5 horas, não. Eu acho que 4 horas está de bom tamanho. E beber? Pode beber.
E você pergunta aqui, ó. Não, Não? não. Eu não, Bom, eu não vejo problema nenhum. Eu acho que o mais olha, do Botox, assim, mais importante que baixar a cabeça, deixar de baixar a cabeça por 4 horas, é você manipular a região. Porque a gente coloca a toxina e se a gente aperta, ela pode, né, sair daquele local que a gente injetou, pegando outros músculos e daí um efeito colateral indesejável. a Regina falou que ela fez tudo que você, do jeito que você falou, que você é maravilhosa, ela te ama. Beijo! Você tem um fã-clube aqui, olha. Beijo! Hoje ela Todo mundo que passou pelas suas mãos te ama. Te ama, diz que você tem mãos de fadas. E eu não vejo a hora de ir para o Brasil para experimentar. É claro, não sou boba, né? Mas é verdade. Assim, você pode entrar lá no meu feed, a maioria, não, quase todos falam que eu tenho mãos de fada mesmo. Porque eu faço tudo com muito carinho, muito cuidado, eu não tenho pressa. Porque assim, eu já fui mal recebida em vários consultórios, sabe? Aquele consultório, aquele profissional que não te abraça. E eu acho que é isso, por eu não ter tido isso e ter dado muito errado comigo, eu acho que é por isso que eu abraço todo mundo. Eu já saí, eu não sei se ela tá aí, a Jaqueline, que é uma paciente muito especial também. Jaqueline, você tá aí? Eu já fiz consultório com ela 1h30 da manhã. Ela fala, Sânia, aqui não é para fazer só procedimento estético, aqui é uma terapia, sabe? É. Muita gente me perguntou, Sheila, o que tem a ver, né? Estética com terapia? Tem tudo a ver. Porque você está cuidando, né, da beleza da pessoa. E a beleza faz parte da autoestima da gente, né? Cara, Você cuida da pele, um cabelo que você faz. Pinta a raiz do cabelo já dá vida, já te traz vida. e tem coisa melhor do que você fazer o que você ama e o paciente sair de lá todo feliz e sorrindo? É verdade, é Não, verdade. Olha, muito obrigado mesmo. obrigada. Você é mais linda do que eu imaginava. Já deixou bem claro, eu e a Sani não nos conhecemos. Começamos num bate-papo, né? No Instagram. Fiz Foi. o desafio e Eu, ela aceitou. É a primeira vez e a primeira vez dela também. parece que não, mas eu sou uma pessoa super tímida. Pois é. Ainda bem que eu não, né? Tem é só câmera aqui, a gente não está vendo esse povo todo aí que não está nos assistindo. É, Gente, muito obrigado pela paciência. eu que Muito agradeço. obrigado. Obrigado mesmo. Muito obrigado por estar aqui. Como você falou, foi a nossa primeira vez. E assim, foi mais fácil do que eu imaginava. E eu adorei e estou aberta para a próxima. Já vamos preparar outra. Eu já tenho aqui, ó, umas ideias aqui. Vamos Ótimo. conversar em off. Tchau. Tá? Muito obrigada mesmo, hein? Beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.